Ryan, não sei se é Ryan. Cris e Yas, melhor podcast da vida. Gostaria de saber do Danilo o que ele acha do lado tóxico das militâncias, quando uma verdade de um grupo vira uma arma agressiva e destrutiva. Falamos aquilo que você estava comentando. Esse é o problema, porque eu acho que quando vou fazer minha comédia, quando vou fazer meu programa, eu sempre me coloco no lugar que eu realmente estou, que é o lugar da pessoa comum, porque é o que eu sou. E entre duas militâncias, tá sempre a pessoa comum. O prejuízo é sempre dela. Porque uma militância de um lado, uma militância de outro, só é militante porque tá ganhando para isso. Então, quando você vê um artista que fica militando muito por um lado político, pode ter certeza que ele ganha para isso. Ele ganha, sabe o quê? Publicidade. Porque ele vai, caga a regra do politicamente correto, aí tem lá na agência publicitária o menininho, a menininha que acabou de sair da faculdade, que vai abrir a cancela do pedágio, ele vai passar. Então, esse artista ganha publicidade, ganha a porta aberta no streaming, ganha o jornalista falando que ele é um gênio. Do outro lado, hoje, né, a gente tem um militante do governo que com certeza ganha mamata, com certeza ganha sua teta. E entre esses dois lados que estão dizendo que você é um bosta porque você não quer aderir a nenhum dos dois, tá a pessoa comum, que é exatamente onde eu me encaixo, me enquadro e onde a maior parte das pessoas. E a pessoa comum é a maioria. A maioria não quer idolatrar o político A ou B. A maioria só quer viver e que o político A ou B não enche o seu saco. A maioria só quer contar uma piada, só quer rir de uma piada sem que o cara que se acha iluminado do lado A ou B diga que ele não pode fazer ou que ele é uma pessoa horrível porque fez. Então o prejuízo é sempre da pessoa comum. Só que a pessoa comum tem que acordar, porque ela é a maioria. Ela é realmente o que importa. E se ela se juntar e começar a mandar os dois lá tomar no rabo, aí as coisas mudam. Sim. Tem que parar de aderir, tem que parar de se intimidar. Quando vem o jornalista falar que você não pode falar isso, quando vem o comediante falar que essa piada não pode ser contada, quando vem o vereador, o deputado falar que você não pode fazer isso ou aquilo, você tem que mandar tomar no cu. É o que eu disse quando eu vim no Flow, você tem que levantar o dedo no meio e falar, cancela isso aqui. Foda-se. O poder deles sobre vocês acaba na hora que você levanta o dedo pra eles. Na hora. É o que tem que começar a ser feito. E tem uma coisa também que... tem uma frase que o Chico Anísio falou naquele O Que Vi da Vida, que ele falou assim, o humor é quem denuncia. Eu acho maravilhosa essa frase, porque às vezes as pessoas esquecem que se o humorista tá fazendo a piada com o buraco na rua, ele não fez o buraco na rua. Exato. Aquele buraco na rua é motivo de uma má administração. Então, o fato de eu estar zoando o buraco na rua é pra jogar luz em cima de um problema. Então, quando você faz, por exemplo, um filme onde você coloca lá uma denúncia em forma de piada, porque você é humorista, se você fosse artista, pintor, você pintava um quadro, se você fosse poeta, você faria uma poesia. Você é humorista. Então, em forma de piada, você faz uma denúncia a respeito da ação de pedófilos. Mostrando o absurdo que é a ação de pedófilos. Ok. Porque você é humorista, então você age daquela forma. Mas é uma denúncia. Então você joga a luz no problema, só que aquele problema incomoda, porque ninguém gosta desse problema, ninguém quer que ele exista. Então é mais fácil a gente fingir que ele não existe. Culpar quem jogou a luz no problema. Entendi. Então, assim, tem uma... Eu não sei se você lembra disso, mas uns anos atrás, no Oscar, o Chris Rock, ele levou umas crianças pra levarem entrou umas crianças, junto estavam os filhos dele, e umas crianças pra levarem a ficha dele. Você lembra disso, dessa cena? Não. Entraram umas crianças, estavam os filhos dele, tinha umas outras crianças e tal. E aí, tinha uma criança com os traços orientais, assim, que entrega a ficha, e aí ele fala, obrigada, não sei o quê. Eu não lembro exatamente o que é que ele fala, mas ele fala assim, ela tá lá atrás fazendo um tênis, e parou pra me trazer. E aí, o que acontece? O mundo inteiro criticou o Chris Rock por essa piada, porque trabalho infantil não é piada, Eu sei que não é. É óbvio que não é. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. E dói muito pra pessoa que tá usando um vestido de $100 mil. Isso. Claro. Lembrar que naquele momento tem crianças trabalhando. Ela não quer lembrar. Não quer lembrar. Ela quer comer o caviar sem lembrar que existem. Só que aí eu penso o outro lado. Se eu fosse uma criança nessa situação, eu ia amar que alguém usasse a maior audiência do mundo pra lembrar, as pessoas que eu existo. Claro. E pra causar incômodo. Claro. Porque a função é causar o incômodo. Claro. Porque a gente faz em forma de piada, de novo, porque somos humoristas. Mas não tinha como o Chris Rock entrar e falar, olha, eu trouxe um acróstico sobre o trabalho infantil. Vou ler para vocês. Todo mundo ia falar, o quê? Ele é o Chris Rock, certo? Ele é o Chris Rock. Ele não é da ONU, certo? Exato. Ele não é a Loreta da ONU. Como chama Exato. que a mina chata lá? Greta. Greta. Não é a Greta, é o Chris Rock, pô. Então, assim, partindo-se do princípio que a gente só joga a luz num problema que já exista, porque senão não vira piada, entende? Eu usei até exemplo uma vez. Sim. Tipo, eu faço piada de vesgo com o Luan Santana. Porque ele é vesgo. Exato. Se eu fizer uma piada de vesgo com o William Bonner, todo mundo vai falar assim, hã? Isso.
que ela tá falando? Isso. Não dá liga. Então, se eu faço a piada sobre determinada pessoa e você entendeu a referência, é porque aquela referência é o coletivo, não fui eu que criei. Eu não criei aquela referência. Aquela referência foi usada porque todo mundo pensa isso. Exato. Só por isso a piada funciona. Mas esse é o problema. A militância quer que você ignore a realidade, que você crie uma realidade. Sabe qual é o nome disso? Propaganda. A militância não quer piada, ela quer propaganda. Porque o comediante... Não existe piada sem verdade. Se você não tem uma verdade, se você não tem um fato que está no consciente coletivo, você não tem a contextualização para que a pessoa entenda do que você está falando. Não vai ser uma piada. Piada é 100% razão. A piada é razão. É 100% racional. Se eu não estou falando de um fato público notório, não tem piada. É o que Não você tem disse. identificação. William Bonner é vesgo. Fala, o quê? Não tem graça. Por quê? Não tem verdade. Não existe piada sem a base ser a verdade. É. Só que o que é militância... Existe o superlativo da verdade na piada, O fundamento é a verdade. mas o fundamento é a Você verdade. exagera, É. você distorce, você traz o antônimo, você traz o sinônimo, comparativo, mas a verdade... A premissa é a verdade. A premissa é a verdade. Sempre. Senão não tem risada. É por isso que incomoda. Pois É por isso que o Léo Lins é bloqueado em tantas cidades, Exato. porque o prefeito não quer. Ele vem aqui e fala verdades. Mas uma coisa, às vezes, que eu não entendo, inclusive, né? A gorda militante vai lá e fala, eu sou gorda, meu corpo é lindo, olha como eu sou gorda, eu tenho orgulho do meu corpo, eu tenho orgulho de ser gorda. Aí você vai lá e escreve gorda, ela fala que eu sou gorda. A pessoa fala que tem orgulho, você fala que ela é gorda, e ela diz que você não pode falar que ela é gorda. É uma negação da verdade o tempo todo. Aí você tava falando de pintar um quadro, eu tava lembrando de uma biografia de uma cubana que eu li, em quadrinhos, inclusive, essa biografia saiu pela DC Comics já tem uns 10 anos. Ela tava em Cuba na época da Revolução do Fidel, e ela era muito entusiasta da Revolução do Fidel Castro. Ela era uma pessoa, assim, entusiasta total, e ela idealizava que o Fidel ia libertar Cuba, depois ela ia poder ser uma artista plástica livre de verdade, ia pintar o que queria. O Fidel tomou Cuba, e o Fidel fez o governo dele, fez a ditadura dele, e ela achou que um dia ela estava no ateliê dela pintando um quadro, a polícia do Fidel entrou, deu uma surra nela, levou ela presa e torturou ela na prisão. Por quê? Porque ela estava pintando coisas que ela não podia pintar. Sabe o que era? O pôr do sol, a praia. Porque pela agenda do novo governo só se podia pintar o Fidel. Propagandas pré-aprovadas pelo governo. Ela não podia pintar a realidade. Ela não podia olhar pela janela e pintar um pôr do sol sem contextualizar o Fidel naquele pôr do sol como um herói. Então, é isso que a militância quer. Que você negue a realidade. Em prol da agenda deles. Então vem um cara iluminado aqui e fala, você não pode falar isso, você só pode falar isso. Eu autorizo o que pode ser falado. Nenhum militante quer piada, nenhum militante quer pintura, nenhum militante quer livro. Eles só querem propaganda. É só isso que serve. Se você não faz propaganda, você deve ser punido. Então, tava o Monark fazendo um talk show, né? Foram pegar ele na esquina, porque não tava fazendo propaganda. Tava fazendo um podcast. É disso que se trata. Não é nem que ele tava militando pelo outro lado. Ele só estava fazendo um podcast. Já não e tava tendo destaque com isso. Peraí, você vai ter destaque, tem que fazer propaganda. Sim. Senão não pode estar no holofote. Tanto é que não tem outro lado, que quando não tem outro lado, não tem defesa. Isso. Não tem defesa. Se tivesse um lado de defesa, entende? É porque ele estaria defendendo um lado. Ou A ou B. Eu digo assim, se ele defendesse A, na hora que ele brigou, B atacaria, A defenderia. Não tem. E isso acontece, como você falou, com quem tá no meio. Quem tá no meio e de fato não escolhe um pra abraçar, a hora que entra numa briga, não tem defesa de nenhum dos dois. isso. Ninguém te defende. É isso. Eu prefiro assim, mas ninguém te defende, né? Isso. Se alguém me defender, eu tô errado. Eu tava falando de gorda aqui, militante. Aí você vai no show de comédia, tem gordo e tem gorda que dá risada de piada de gordo, porque é uma pessoa comum, não é um militante. Ele entende que aquilo é uma piada. E daqui a pouco você fez a piada de gordo, você tá fazendo a piada de ser magro, e ele tá rindo também. Você tá fazendo a piada sobre você, e ele tá rindo. Porque esse não é o militante, essa é a pessoa normal. E a pessoa normal sabe que uma piada é uma piada. Quem tá forçando a barra, fingindo que tá todo mundo ofendido o tempo todo, é militante. Tem uma história da Ju, que queriam que ela tivesse ofendida? Isso. Lembra? Quando rolou a brincadeira? Na Páscoa. Sim. Foi uma Páscoa. Ah, da Judo de Noite. Era Páscoa. Sim. A Juliana sentou no meu colo, tirou a foto. E a Juliana postou Ela porque que- ela quis. Sim. Ela postou. Ela te deu o ovo,
Ela me deu o ovo de Páscoa. Em agradecimento. Aí tinha um ovo de Páscoa de chocolate de um lado da minha perna, a Juliana do outro, e ela postou alguma coisa assim. Quem ele vai comer hoje. Quem ele vai comer hoje, Sim. quem é ovo de chocolate, alguma coisa assim. Chocolatinho, um negócio assim. Comparando ela com um ovo de chocolate. Qual chocolate ele vai comer hoje? Qual chocolate vai comer hoje? Era uma coisa assim. Aí veio o Catraca Livre e falou que eu era racista porque a Juliana postou essa foto brincando. E a gente rindo no camarim. Não, quando ela veio aqui, ela explicou. Ela falou. Eles definiram. Uhum. Aí você vê como o pessoal é. Pelo Pô, a seguinte- ideia foi minha, ela falou. Não, é pior. O pessoal fala que defende negro, minoria. Só que não. Eles colocam, por exemplo, nesse caso, a Juliana numa posição tão inferior. É igual o Greenpeace coloca um animal. Esse animal vai ser defendido por mim. Aí vem a Juliana e fala, não, mas eu não tô ofendida. Cala a boca aí que eu tô te defendendo. Você tá ofendida assim. Não, não tô. Tá sim. Você não percebeu, mas você tá. A sua causa é minha propriedade. Se eu estou falando que você tá, porque você está. Como se ela fosse uma escrava de uma agenda. Ela tem que estar ofendida, necessariamente. Quando é só uma pessoa normal brincando, como Com um pessoas amigo. normais brincam. É foda. É. Vamos lá. Ó, tá na minha, na sua? Não lembro agora, pode ir. É. O Arthur Sepultura mandou assim, ó. O Palmito tá gordão. Já já vai estar mais gordo que o Diguinho. Eu não vou xingar porque é uma verdade. Danilo, eu vi uma coisa outro dia que falava assim, ó. Nunca ligue pro que disserem de você. Porque se disserem uma mentira, você não liga porque é mentira. E se disserem for verdade, você não liga porque é verdade. Exatamente. De qualquer forma, você não tem que se importar, É entendeu? verdade. Eu tô gordo. A pandemia eu engordei 10 quilos, não consigo emagrecer. Já perdi 5, ganhei mais 10. Viajei, ganhei mais 5. Eu vou falar o quê? Tem um lado bom de eu estar gordo. Eu vou poder fazer piada de gordo que eu vou ter no meu lugar de fala. Quero ver alguém me cancelar, chamar de gordofóbico.